Então, nós iremos falar um pouquinho sobre a apresentação de trabalho acadêmico com o PowerPoint. Né? O que é trabalho acadêmico? São esses trabalhos mais elaborados, mais sistematizados e tal, que a gente conhece. Trabalhos da academia. Academia é a escola, né? Esse espaço de conhecimento. Então, como é que se faz, né, uma apresentação de trabalhos acadêmicos utilizando o PowerPoint, né? Utilizando o PowerPoint, que a gente chama. Ora, vamos conhecer um pouquinho. O que é uma apresentação? Rapaz. O que é uma apresentação? A apresentação é o complemento de todo o apresentador enquanto unidade, em que deve haver uma interligação harmoniosa, interligação harmoniosa entre o raciocínio exposto e o palestrante. Uma espécie de ferramenta auxiliar, né? Então, a apresentação é muito isso, uma espécie de ferramenta auxiliar que vai ajudar o indivíduo ali a discorrer sobre uma ideia. Isso é uma apresentação. É um complemento do apresentador para desenvolver determinada unidade. Pois bem, apresente, conte uma história. Quando você estiver apresentando qualquer trabalho, isso não serve só para o relatório de estágio. Isso serve para qualquer atividade na academia, né? Utilizando PowerPoint e tal. Conte uma história. Como toda história deve ter início, meio e fim, o mesmo ocorre com uma apresentação de slides, pois se trata também de uma história que se deseja passar aos ouvintes, os quais estarão em uma banca avaliadora e em uma plateia. Torne a sua história interessante. Ou seja, faça de conta que você vai contar uma história. Uma história tem começo, meio e fim. Ou seja, a tua fala, a tua apresentação precisa ter uma lógica, né? Aí cronológica dos fatos, dos acontecimentos, ou seja, dos tópicos do trabalho. Tem que ter o início, o meio e o fim. Ou seja, o trabalho de vocês já está estruturado mais ou menos dessa forma. Então, é como se fosse contar uma história. Primeiro, né, introduz ali e tal, e faz os elementos introdutórios, depois desenvolve, que é o meio, e lá no final tal, entendeu? Toda a apresentação que a gente vai fazer tem que ter mais ou menos esse estilo aí, de que, como se você estivesse contando uma história. Rapaz, esse negócio ainda tá. Existem regras e normas para uma boa apresentação? Aqui pega muita gente. Não. Na apresentação, utilizando o PowerPoint, não existe regra na ABNT, igual existe para o relatório. Vocês já viram que o relatório é cheio de frescurinha. Frescurinha é ótimo. É cheio de normas. Né? Os meninos que já fizeram já sabem. Voltou, né, Ítalo? Veio de novo, voltou de novo, não sei o quê. Os meninos aí, o Lian, aí manda, aí volta, professor. É cheio de normas. Tem que obedecer normas para produzir o relatório. Mas para fazer uma apresentação de PowerPoint, não tem uma regra na BNT que diz tem que ser assim. Não existem normas na BNT para se confeccionar uma apresentação de slides para um trabalho acadêmico. Não existe. Apenas deve-se ter bom senso. Não é porque não existe normas dizendo como tem que ser que pode se fazer de qualquer jeito. Não.
É preciso usar o bom senso. É preciso usar o bom senso, né? Para não sair uma coisa meio fora assim do que a gente tem costume de ver. E assim, para vocês construir o bom senso na organização da apresentação de vocês, eu vou apresentar 10 dicas rapidinho para vocês. Por isso que eu digo que é uma oficina, que é algo bem prático mesmo. 10 dicas para não errar na apresentação do seu PowerPoint. Primeira dica: use um slide para cada 1 minuto de tempo, utilizando fontes grandes. Não coloque letra pequena no seu PowerPoint. O que é o PowerPoint mesmo, professor? Essa apresentação que eu estou fazendo aqui com vocês, né? Depois eu vou mostrar para vocês onde é que encontra ela no computador. Não sei se vocês já fizeram alguma coisa nesse sentido. Mas bem, PowerPoint é esse tipo de apresentação aqui. É esse tipo de arquivo que a gente utiliza para fazer essas apresentações. Então vamos lá. Primeira dica na hora da apresentação é não encher um PowerPoint, né? Uma lâmina, que a gente chama, uma lâmina é cada slide desse, né? Não encher com muito texto, né? É um slide para 1 minuto de tempo na sua fala, no máximo. Pode ser menos, professor? Pode. Porque o PowerPoint, a apresentação, é uma ferramenta que vai auxiliar você. Você não pode pegar todo o texto do teu relatório e jogar lá. Não. Os professores já têm o seu relatório, não precisa ler o relatório todo. Vai colocar apenas os pontos que você acha necessário para cada tópico, para você olhar e lembrar o que tem que ser falado. Então, a gente orienta que não coloque muita coisa, que tenha aí, né, 1 minuto de tempo utilizando um slide, para cada slide. Utilizando fontes grandes. Não coloque letra pequena, demais no teu PowerPoint. É recomendável aí 30 pelo menos, o tamanho da letra, né? O tamanho da letra. Então, essa é a regra primeira, né? A regra número 1, não use muito texto, não encha o seu slide de letras. Coloque letra grande que você consiga. Segunda dica: pouco texto e letra grandes, reforçando a regra primeira, ok? A apresentação não é apostila, entenda. É uma apresentação, são os pontos principais. A apresentação não é apostila. Os professores descem a ripa. Andrade não orientou esses meninos a fazer a apresentação, não. Colocaram ali todo o relatório. Eu já li o relatório, não precisa, entendeu? Você pode usar aqui, por exemplo, só para você ter ideia: fonte 40, fonte 32, fonte 28, fonte 20, fonte 16, fonte 10. Aí a gente diz: professor, 40 é muito grande, né? Ninguém é cego também. 32 é razoável. 28 já é pequena. 20, tem gente que faz a apresentação com a letra de número 16. É para dar vontade de mandar refazer. Então, aí é só para a gente ter essa noção, né? O bom senso. Não existe regra na BNT, mas existe o bom senso. Senão é preciso utilizar os binóculos para poder enxergar, certo? Então, essa é a segunda dica. A terceira dica: utilize fontes padrões. Nem sempre uma fonte... O que é uma fonte, professor? É um tipo de letra que a gente chama. Nem sempre a mesma fonte existe em um computador e no outro. Elas podem variar. Mas é importante saber quais as fontes padrões que a gente precisa utilizar, né? Acho que alguém pedindo para entrar? Não. Então, a fonte padrão são essas. Arial é o nome dela, é uma fonte padrão que a gente utiliza. Corrier-New, Time New Roman, Verdana. As duas principais que a gente utiliza é a Arial e a Time New Roman, né?
a Time New Roman. Então, é importante que vocês atentem para o tipo de letra, porque senão, ó, essas aqui são as mais comuns, mas tem essas duas principais. Ó, o tanto de formato de letra, de tipo de letra que tem no computador. Esse daqui são... Ah, professor, posso botar uma letrinha assim, meio cheia de coisinha, caidinha para um lado? Não. Veja as que são mais comuns, as que são padrão, que são essas, sendo as principais, Arial e Time New Roman. Não pode colocar essas outras letrinhas que a gente tem dificuldade de entender. Tem gente que vai fazer a apresentação e coloca a letra do convite de casamento. Não. E aonde é que eu encontro essa letra, professor? Eu já ensinei a vocês. Aqui, ó, aqui você encontra o tipo de letra. Aqui tem todas. Aí você seleciona o seu texto e coloca a letra que quiser. E o tamanho, professor? O tamanho aqui, ó. Tamanho da fonte. Você vai passando o cursor aqui do mouse e ele vai lhe dando todas as fontes. Aqui. Fonte é o tipo de letra. Aqui, tamanho da fonte, é o tamanho da... Então, você vai organizando essas coisas por aqui, certo? Então, dica 3. Dica 4, escolha as cores certas. Sempre busque contraste, clareza e identificação com o tema. Não coloque um slide muito colorido. É importante que você veja aí se as cores ela vai combinar com o tipo de letra, né, que você vai estar colocando. Ora, como eu tô com esse arquivo de PowerPoint aberto, então aqui tem, ó, cadê? Inserir design. Design é o tipo de slide que eu posso colocar. O tanto de slide que vai aparecer aqui para mim. Tem muitos formatos e aí tem gente que escolhe um bem coloridão e vai ficar horroroso no fundo e ninguém vai conseguir ver a letra direito, né? Então, só para vocês verem, se eu escolho esse aqui no meu, ó. Se eu aplico aqui, acho que ele não vai porque eu estou fazendo a apresentação. Mas se você escolher um tipo de cor que não vai contrastar com a sua letra, aí os professores vão ter dificuldade de ver a letra. Então, é importante atentar para as cores, para o tipo de slide que você vai estar escolhendo aqui para colocar o seu texto, ok? E a quinta dica é escolha o design correto, né? Então, um pouco isso que eu estava falando, o design do seu, porque a cor, ela vem com design. Quando você escolhe, aqui ó, design, eu estou em design. Quando você clica em design, vai aparecer vários modelos de PowerPoint. Cada design, ele vem com uma cor. Então, a cor e o design, eles precisam conversar. Então, mas esse é bonitinho. Ok, ele é bonitinho, mas ele tem uma cor que não vai destacar a letra, né? Olha, veja esse primeiro bem aqui. Ele é todo branco com a letra preta. Então, deu um contraste aí e eu consigo ver nitidamente a letra. Veja esse aqui, né? Ele é um azul com branco no fundo e a letra preta. E uma letra ainda diferente. Então, eu já vou ter dificuldade para ver a letra. Então, é importante ter esse contraste e a cor e o design são importantes serem observados quando você estiver escolhendo o seu slide, certo? Professor, e fotos e imagens? Pode. Na apresentação? Pode. Use fotos e imagem com moderação. São muito úteis quando bem utilizadas, mas podem poluir o trabalho. Então, você pode colocar uma tabela, pode colocar uma fotografia, pode colocar uma imagem da planta, do animal, alguma coisa.
Mas tem gente que cada slide vai jogando várias imagens e aí vai poluindo o trabalho. Pode usar? Verdade. Pode. Oi. Mas essas imagens só tem que ser envolvidas lá do relatório, tirada lá no local de estágio, ou pode ser retiradas, por exemplo, alguma imagem que tenha a ver com o assunto? Ah, certo. Não, não precisa ser só imagem lá da sua prática. Ora, eu estou falando sobre, por exemplo, uma planta, né? E tem uma foto na internet e eu posso pegar essa foto para mostrar esse tipo de planta, esse tipo de atividade. Pode trazer fotos de outros lugares para colocar na sua apresentação. Não precisa ser necessariamente fotos do relatório, entendeu? Você pode trazer de outro lugar. Pode sim. Então, é importante, é necessário foto, mas com esse cuidado para o trabalho não parecer um álbum seriado ao invés de um relatório é, de um relatório acadêmico. Utilize gráficos para demonstrar dados numéricos. Facilita a visualização e os resultados. Eu vi que teve gente que fez tabela, né? Fez tabela, gráfico da questão da alimentação dos animais, a questão da produção de ração, né, de mudas e tal. Então, alguns relatórios têm gráfico, tem tabela e tal. É importante, se tem no relatório, você pode trazer e uma rápida explicação, porque facilita a compreensão de quem está assistindo a banca. Então, sétima dica, pode utilizar gráficos, né, ou tabelas para demonstrar os resultados, ok? Aqui, 8. Simule animações e transições antes. Isso evita sono na plateia. O que é isso? Ora, bem aqui em cima eu tenho, ó, transições e animação. Você pode escolher transição é como a sua letra vai aparecer ou como ela vai desaparecer. Tem gente que põe, né, o texto e aí uma transição, por exemplo, aqui, por exemplo. Olha, ó, isso aqui é uma transição. O texto aparece, né? Aí empurrar, isso aqui é uma outra forma de apresentação. Apagar, ele vai sumindo aos poucos. Essa aqui, olha, veja, são várias formas de você escolher a questão da transição. Então, se você quiser, pode, mas tem que ver se isso não vai dar sono no povo. Não, professor, eu não quero colocar transição. Quero normalmente. Então, nenhuma transição. Animações são as animações também aqui. Ali a transição é para mudar de um slide para o outro, como é que ele vai aparecer. E na animação, você também escolhe aqui a forma como a letra vai aparecer depois que o slide aparecer. Então, tem tudo isso aqui que você pode fazer para enriquecer a sua apresentação. Ou enriquecer, né? Ou atrapalhar. Depende aí do caso. Cuidado com músicas e efeitos sonoros. Podem ser úteis, mas podem ser chatos. Tem gente que coloca um videozinho ali, né, da atividade, de uma cirurgia que fez lá no porco, no gado, do cultivo da planta. Os meninos, né, às vezes utilizam. Não é obrigado, mas pode utilizar. Então tem que ter cuidado com esse som, né, para não se tornar um negócio chato e aí a banca dizer, ah, isso é desnecessário, ou ele colocou muito vídeo, ou ele colocou muita coisa. Então, é só um lembrete, mas acho que vocês não vão usar. E por último aqui, a última dica, inserir vídeos na apresentação. Acredito também que vocês não irão utilizar vídeos. Se for utilizar vídeos, é interessante que o vídeo seja inserido na própria apresentação, para não ter que, peraí, sair da apresentação, procurar o vídeo. Ah, meu Deus, onde é que está o vídeo? Está no pendrive, não sei aonde. Então a gente orienta, quando for usar vídeo na apresentação, dentro do slide, já coloca dentro, porque tem uma forma de você inserir, né? Aqui, por exemplo, inserir.
Aí tem inserir tabela, inserir vídeo, inserir um monte de coisa, se for o caso, certo? Então, procure não utilizar DVDs e outros arquivos separados, se tiver. Então, é importante atentar para isso. Ok? 10 dicas rápido aí para vocês entenderem sobre a apresentação. E o que é o PowerPoint, professor? Que você falou. Bom, o Microsoft da Office, o PowerPoint, o MS PowerPoint, simplesmente PowerPoint, como quiser chamar, né? É uma poderosa ferramenta de criação de apresentação, né? De slides e transparência, que a gente chama. Tem gente que chama cada parte dessa de lâmina ou transparência. Mas a gente chama slide, que é a composição de todos eles. Além de oferecer recursos com definições de cores, de fundo, de fonte, como eu já mostrei, permite ainda a inclusão de imagens em diversos formatos: gráficos, estatísticos, sons, músicas, efeitos especiais, até mesmo a criação de páginas para a internet, se for o caso, né? Então, o PowerPoint é uma rica ferramenta que ajuda bastante na organização da sua apresentação. Ah, professor, eu não vou ter música, eu não vou ter vídeo, eu vou ter algumas imagens e tal. Ok, não é obrigado, certo? Então, isso é o PowerPoint, esse que nós estamos utilizando aqui. É isso que eu falei agora, essas dicas são utilizadas para todo tipo de trabalho, né? Não só de relatório de estágio. Agora vamos falar mais especificamente do nosso relatório de estágio supervisionado, mais especificamente como é que vai ficar. O trabalho deverá ser dividido em diversas partes. Cada uma das partes deve ocupar slides diferentes, entende? Slide diferente. Depois eu vou mandar isso daqui para vocês, quando estiverem elaborando, ficarem vendo o texto lá dizendo o que tem em cada slide. Então, a gente recomenda. Por exemplo, no slide 1, o primeiro slide, o que vai ter nele? O título e a identificação do apresentador, ou seja, você, nome e instituição profissional. Ou seja, você vai pegar aquela partezinha lá de cima do seu relatório, não tem? Que tem ali o seu nome, o nome da instituição e tal. E pode jogar no slide 1. Pronto. Primeiro slide, slide 1, é o título e identificação do apresentador, você, o estudante, e o nome da instituição profissional, Casa Familiar Rural, rapidinho ali, uma espécie de cabeçalho. Entenderam? Ok. No slide 2, vem a identificação e apresentação do local onde foi realizado o estágio. Aquele tópico lá, não tem? Primeiro tópico do relatório. Ah, professor, eu posso pegar todo o tópico e trazer para cá? Não é importante, porque aí vai ficar um slide grande. Você vai lá no seu relatório, tudo que você vai fazer aqui está no seu relatório. Você não vai escrever nada de novo. Tudo que vem para cá está no seu relatório. O que pode vir para cá de novo é uma imagem, uma foto, alguma coisa que você não colocou no relatório e vai colocar aqui. Se a apresentação é do relatório, então tem que ter os elementos do relatório. Mas não precisa vir todo o tópico. Por exemplo, o slide 2, identificação e apresentação do local onde foi realizado o estágio. Você vai ver ali a parte mais principal desse tópico e vai trazer para cá. Professor, a minha identificação do local tem 3 parágrafos. Ok, não precisa colocar os 3. Veja qual é o mais importante. Ou faça um resumo dos 3, né? Pega um pouquinho de um pouquinho de outro tal, e coloca aqui de forma que a pessoa da banca vai entender aonde foi realizado o seu estágio. Compreende? Ok. Estão entendendo, menina, aí? Acompanhando o raciocínio? Leitor. Ok. A outra... No slide 3, o terceiro slide, justificativa
né? Você vai colocar a justificativa para a realização do estágio nessa área de conhecimento e neste local. Então, no slide 3, você vai colocar a justificativa. Eita, professor, a minha justificativa é grande. E agora? Não vai caber só no slide. Ok. Se de fato você quer muito colocar e não cabe só no slide, pode ir para um outro slide. Pode ir para um segundo slide. O que não é recomendável é que fique 2 tópicos no mesmo slide. Entendeu? Então, no slide, você colocou a justificativa, né? Mas você quer colocar mais alguma coisinha da justificativa. Pode abrir mais um slide? Pode. O recomendável é que fique só em um, mas se não der, pode ir para 2, não tem problema. Entendeu? Não tem problema. Mas a ideia é que não coloque muito texto. Então, faço uma junção ali, pego o mais importante e coloco ali no slide 3 a justificativa do meu trabalho. Ok? Pronto. O slide 4, ou o slide seguinte, né? A gente está colocando assim os números para facilitar, mas não quer dizer que tem que seguir rigorosamente essa ordem. Se, por exemplo, a justificativa você colocou em mais de um slide, então o próximo não vai ser o 4, vai ser o 5, não tem problema. Os objetivos do estágio ficam no outro slide. Os objetivos pode colocar todos, porque são pouquinhos, são 3 ou 5, 3 a 5, né? Então, e como os objetivos são importantíssimos, eles podem ser colocados todos, né? Porque eles são por tópicos assim, tá? Quem já fez o relatório já sabe do que eu estou falando. Então, os tópicos do relatório, ali dos objetivos, bacana, ok? Adiante. Passou os objetivos, vamos para o seguinte slide. Vamos imaginar que é o 5. Estou trabalhando aqui com a ideia de que é um slide para cada tópico, mas poderá ter, tá, como eu já falei. Então, no slide seguinte, o 5, vem o tópico revisão bibliográfica. É sempre importante colocar o tópico, né, do jeitinho que está lá no sumário. Tópico 5, né, revisão bibliográfica, por exemplo, né? E aqui, na revisão bibliográfica, as literaturas que abordam o seu tema de estágio. Tá. Você vai lá, professor, eu não quero colocar muita coisa, eu quero colocar só 2 citações que eu achei bastante interessante, tá lá no meu relatório, posso trazê-la para cá? Pode. Aí, com base nessa citação, você vai falar um monte de coisa. Porque, como eu já disse, o slide aqui, a apresentação, é apenas um roteiro. Você tem que estar, com o seu relatório, assim, no pé, na língua, afiado para falar qualquer coisa que lhe perguntarem. Afinal de contas, foi você que fez, não foi? Então, você sabe falar. Então, os tópicos aqui é para você lembrar do que tem que falar. Não é para ler tudo, não. Professor, pode ler? Pode. Pode ler. Por isso que não é importante colocar muita coisa. Por quê? Pode ler. Pode ler. Mas assim, professor, eu não quero ler. Se eu ver lá o texto no slide, na hora, eu vou saber falar. Ok. Tem gente que não lê o slide, só olha para lá para o slide e já sabe o que tem que fazer, o que tem que falar. Mas se você se sentir inseguro, não, professor, eu acho melhor ler para poder lembrar o que eu tenho que falar, para mim não desmaiar na hora, né? Ainda bem que vocês vão estar sentados, porque é online. Presencial não tem como sentar. Até pode, mas não... Bom, então, professor, eu não me sinto seguro para explicar sem ler. Então, você pode ler, né? Então, você lê o que está no slide, aí comenta. Por exemplo, revisão bibliográfica. É importante... colocou uma citação. Aí, como pode ver na citação, blá, 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 aí com aquela citação, você lembra das outras coisas que você escreveu no seu relatório e vai embora. Vai ser preciso eu dizer que o tempo está acabando, porque você não vai querer parar mais de falar, né? Então, no slide 5, revisão bibliográfica. No slide seguinte,
né? Vamos dizer que é o 6, as atividades realizadas durante o estágio. Professor, e aqui, eita, deu 3 páginas. Tem um relatório aí que tem 3 ou 4 páginas de atividades realizadas. É isso mesmo, né? Porque é a parte maior do relatório. Professor, e agora, como é que eu faço? Você não precisa colocar todos os textos das atividades. Você pode colocar só o tópico da atividade. Como foi você que fez a atividade, então quando você coloca o tópico lá, vamos imaginar, captura de abelhas, o tópico, né? Vamos imaginar. Você não precisa colocar o tópico captura de abelha. As abelhas foram capturadas assim. Não. Quando você colocar o tópico captura de abelhas, você já vai saber como foi. Aí você vai dizer, bem, nessa atividade aí foi assim, professores. Nós fizemos isso, não sei o que, utilizou não sei o que, e vai embora. A outra atividade, coleta não sei do que. Bem, nessa atividade, como vocês fizeram na prática e já escreveram sobre o que vocês fizeram, não precisa estar lá para os professores verem e você lendo e tal. Quando você olhar para o tópico, você já vai saber o que você fez. E aí pronto, só vai falando. Portanto, o tópico das atividades realizadas não vai ser grande, vai ser só os pontos ali das atividades que você fez. A castração de um suíno. Quando você coloca lá o tópico castração do suíno, na hora você vai lembrar como foi. E você vai falar com bastante empolgação que vai ser preciso dizer, tá bom, já entendemos como foi. Entendeu? Porque é bom, né, a gente falar das coisas que a gente fez. Principalmente se foi numa área que a gente gosta e que a gente se deu bem. Entendeu? Então, atividades realizadas durante o estágio, vai embora. Entende, meninos? No slide 7, o seguinte, vamos ter o quê? A apresentação dos resultados. Ora, professor, e aqui? A apresentação dos resultados, ou seja, os resultados alcançados, né? Não é um tópico grande. Posso levar ele todinho para lá? Posso. Não é, eu vi, ninguém fez muito grande. Nem é mesmo obrigado a fazer grande dos resultados. Eu posso, então, colocar ele todo lá. Ou não. Tem gente que coloca só o tópico, resultados alcançados, e aí já consegue dizer, olha, durante o estágio, pode falar até de outras coisas que você aprendeu, que você alcançou, que nem está no relatório. Então, mas se você quiser colocar lá o textinho ou dar uma resumida, não tem problema. O mesmo acontece com o slide 8, reflexão sobre a experiência. O tópico da reflexão sobre a experiência é um tópico pequeno também, né? Ninguém fez tópico grande. Então, pode colocar ele todinho no slide também e na hora você olha, se sentir seguro para explicar sem ler, bacana. Se precisar ler, para você não passar mal, pode ler, né? E depois você comenta. Certinho? O slide 9 são as referências bibliográficas. Referências bibliográficas não precisa ler. Viu? É preciso colocar elas. Precisa colocar as referências bibliográficas do jeito que está lá. Aí ela sim, você tem que colocar todas. Não tem problema ela ficar com a letrinha menor. Mas você só vai dizer, e aqui são as minhas referências bibliográficas, o material que consultei. Não precisa dizer, aqui é Sebrae 1990, não precisa disso. Você só joga ela, terminou, e aqui são as referências, ou as minhas referências que utilizei, enfim, pronto, terminou. E slide 10, agradecimento. Somente deixa na tela. Também agradecimento, você não precisa. Você coloca a palavra agradecimento, muito obrigado, alguma coisa do tipo, e não precisa dizer agora, agradecimento. Eu queria agradecer meu pai, minha mãe, meu cachorro. Agora não. Nesse momento não. Nesse momento você só termina e fica lá a palavra agradecimento, você diz obrigado e tal. Depois, quando os professores falarem do seu trabalho, que eu vou passar a palavra para você, fazer as considerações finais, aí é na hora que você vai poder
agradecer os amigos, o pai, a mãe, o cachorro, o papagaio, o periquito e todo mundo. Depois que os professores falarem, né, primeiro eu chamo fulano, ora, agora é a apresentação de fulano. Aí fulano vai e apresenta. Depois que fulano apresentou, aí passa a palavra para os professores que já leram o trabalho. E vão dizer, olha, o trabalho está bom por isso, o trabalho não está bom por isso, né? É preciso refazer e tal. Tô brincando. Aí depois que os dois professores falar, eu falo, que eu também vou fazer as minhas considerações, vou dizer que você me fez muita raiva, e depois a gente passa a palavra para você fazer as considerações finais. Aí é para explicar alguma coisa para os professores, se for oportuno, também não é obrigado, e fazer as considerações finais, agradecer e tal. Professor, os professores fazem pergunta? Fazem. Eles são convidados para isso. Então a gente sempre tem um professor de uma área, né, outra, e um professor da área específica. Tem que ter pelo menos um da área específica para ter esse olhar mais técnico e um professor de outra área para observar outras coisas. E eu, né, que vou fazer essa mediação. Então, os professores perguntam? Pergunta. E eu sou obrigado a responder? Não, não é obrigado a responder. Mas, se você se sentir à vontade, pode responder. Deve responder. Isso ajuda muito, né? Na hora do professor dar nota. Porque tem um tópicozinho lá que ele vai avaliar você que se chama arguição. Arguição é quando o aluno é arguído, questionado. Se o aluno, os professores fazem pergunta, aí o aluno diz, não, fica calado, não, eu não vou responder. Ele pode se negar a responder, não tem problema. Aí o professor faz outro professor faz outra pergunta, aí o aluno diz, não, eu não sei não dessa daí, eu preciso estudar. Ok. Aí outro professor faz outra pergunta, aí o aluno pode dizer, essa daí eu vou responder por isso, por isso, por isso. Agora, se o professor faz uma pergunta, não, eu não sei. Não, essa daí eu não estudei, não. Não, com 3 perguntas, o horroroso não sabe responder. Por favor, você não estudou o seu tema, né? Aí começa a complicar para você e para mim, né? Então, não é obrigado a responder, mas é importante, né, tá um pouco afinado ali para, pelo menos, se sair ali de forma que não seja tão constrangedor para os professores. Ok, meninos? Tem alguma pergunta até aqui? Ok. Não, Ok, ainda não. Fala nada da Professor, apresentação. o cara pode conversar com o professor se a pessoa fechar a apresentação, ele não fizer nenhuma pergunta, no final da apresentação a gente dá uma caixinha para ele, tá? Para não sair nenhuma pergunta. Aí se eu souber, eu vou pedir a cassação do professor e a reprovação do aluno. Tá certo. Né? Não pode, No não. caso, o senhor vai falar pra gente quem que vai ser a banca que vai avaliar nós e tal. Eu já mandei lá para você, já com o nome dos professores. Mandou lá, ele mandou pra nós lá no coisa lá. Mandei Eu para vi, quem eu vi. vai apresentar, eu já Ele mandei mandou, pô. dizendo o dia, o horário e os professores da banca. Dá uma olhadinha lá se não chegou, Lian, eu mando para ti. Tu quer saber qual é o teu, Leandro? Ok, vamos lá. Roberto, quer perguntar? Não. Alguma pergunta a mais? Vou agora, então. Todos vocês conseguem, no computador, identificar onde é que está o PowerPoint? Vocês sabem chegar no PowerPoint? Já fizeram Sim. algum trabalho com PowerPoint? Já fiz muita apresentação na CFR com Primeiro ano foi só PowerPoint, o ano todo. Então, O aluno da CFR do primeiro ano desse na outra turma não souber fazer um trabalho do PowerPoint, ele tá. até porque tem aqueles computadores lá, né? Porque a gente já teve turma. Teve turma que eu levava a turma para o laboratório de informática para ensinar os meninos a abrir um PowerPoint, a inserir a letra e tal. Que bom que vocês já sabem. Se tiver um ou outro
com mais dificuldade, a gente dá uns 3 tapas e ensina, né? Não pode só dar os tapas, tem que dar os tapas e ensinar. Tô brincando. Então, quanto a isso, tá tranquilo, ok? Então, em relação ao tempo, de fato, nem pode extrapolar muito, nem pode ficar pouco tempo, que não consiga dizer aquilo que é. A gente dá em torno de 10 a 15 minutos. De 10 a 15 minutos para cada estudante. De 10 a 15. O menino fala muito, é uma maravilha, né? Ele vai passar 5 minutos a mais. Ele pode ficar com 20 minutos, ok. 5 minutos pode passar tranquilamente. Aí eu vou mais ou menos dizendo, olha, já né? Quando é presencial. Aqui de forma online eu não sei como é que eu vou fazer. Mas de 10 a 15 minutos. O menino fez em 12, fez em 13, fez em 15, ok? De 10 a 15. Passou dos 15 até os 20, tudo bem. Agora não pode passar muito. Não pode passar muito porque aí, né, a pessoa também tem que desenvolver a habilidade da capacidade de síntese. Agora é de 10 a 15 minutos. O menino fez em 5. Ah, por favor, não é possível você dizer um relatório, esse tanto de coisa em 5 minutos. Em 8. Em 8 já vai se aproximando dos 10, mas menos de 10 minutos, eu acho que não é possível você falar, né, sobre um trabalho como esse. 5 minutos, terminou, então... é perigoso, é suspeito, né? De 5 minutos. Então tem mais ou menos esse equilíbrio aí, viu, Oséias? Então é isso.